Oi, gente, Roberto aqui do Bíscaro. Aqui em 2022, o clássico natalino Milagre na Rua 34 completa 75 anos, filme de 1947. Eu estou dizendo a versão original, né, em preto e branco. Depois, lá nos anos 80, essa versão foi colorizada por computador. E quando eu era criança e adolescente, então eu vi mais de uma vez, tanto a versão branca e preta, quanto a versão colorizada. Depois fiquei décadas sem ver como esse filme está lá no catálogo da Disney Plus, assim como uma das refilmagens, né, que é de 1992, acho, com o Richard Attenborough, eu resolvi dar uma reconferida. Agora, então, com os olhos de um cara de quase 56 anos, com um doutorado em análise literária nas costas, falei, o que acontece? Vendo agora. E olha, ele é um filme surpreendentemente moderno. Foi feito em 1947, mas assim, tem essa carinha dos filmes de Natal, mas ele tem uma, entre aspas, armadilhazinha bem divertida nele, né? É que é assim, o roteiro, ele não deixa de levar em consideração o cinismo e o comercialismo das comemorações natalinas, como isso fosse parte e parcela dessas próprias comemorações. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Precisa de um pouco de contextualização, né? Existe uma loja em Nova York, na verdade nos Estados Unidos, no Havaí, Porto Rico e tal, que se chama Macy's, é uma loja de departamento. Em Nova York ela fica na Rua 34, pega um quarteirão todo, por isso que o filme chama Milagre na Rua 34, é onde fica essa loja. Desde 1924 eles fazem uma parada para recepcionar o Papai Noel em Nova York, e essa parada é próximo, no dia seguinte, ou próximo ao Thanksgiving, ao Dia de Ação de Graças. Tá? Então, a ação desse filme decorre entre a parada da Macy's, entre a Ação de Graças e o Natal. Tá? Quando você ouvir, se você decidir ver o filme, né, ou já viu, quando eles conversam com o Mr. Macy, Sr. Macy, dono da loja, isso é só para filme mesmo, porque a Macy's foi fundada em meados do século XIX. Só que no finalzinho do século XIX, a família Macy já vendeu a loja. Então, naquela época, 1947, nossa, fazia 50, meio século que a loja não era da família Macy. Mas para ser uma coisa fílmica, né? Então, operaram como se os donos da loja fossem mesmo ainda a família Macy. Esse filme foi lançado em julho de 1947. Não foi lançado na época do Natal, não. E era uma época em que você tinha filmes de Natal que concorriam ao Oscar, tá? O ator que faz o Papai Noel ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Eu nunca vi isso. Acho que nunca teve mais depois, né? Era um outro planeta. E a menininha, bom, isso aí só vai saber ou lembrar quem é na minha idade. Aquela menininha lá é a Natalie Wood, que depois teve uma vida, bom, como um monte de estrelas de Hollywood, né? Porque é super comercial aquilo, uma vida trágica. Aquela menininha acabou morta aos 40 e poucos, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ela despencou de um iate bêbada. Então, até hoje, a morte dela, daquela atriz, é cercada de mistérios. Mas é assim, o filme, ele começa no dia, então, na parada de ação de graças da Macy's, que é lá na Quinta Avenida, por aí, que é para recepcionar o Papai Noel. Um velhinho, ele percebe que o Papai Noel contratado pela Macy's está bêbado, então ele vai denunciar o Papai Noel para a personagem da Maureen O'Hara, que é mãe da Susan, mãe da Natalie Wood no filme, né? Essa mulher, olha como é progressista o filme para 1947. Ela é uma mulher divorciada, portanto ela cria aquela menininha como mãe solo. É nada hoje em dia, né? Mas em 1947, gente, isso aí gerou polêmica. Teve associação católica, e é verdade o que eu estou dizendo, é só você confirmar lá na internet. Teve uma ação chamada Liga de Decência das Famílias Norte-Americanas, não sei o quê, protestou contra o filme, porque era imoral colocar uma divorciada como protagonista. Por isso que eu tenho muito cuidado com esses movimentos pró-família, né? Bom, essa personagem, ela cria a filha dela para ser mais racional possível. Só que ela não é uma personagem que está fechada ao diálogo.
né? Ela é uma mulher maleável, ela vai ouvir a razão. É isso que o filme trata, muito do que o filme trata. É claro que é um absurdo a trama, mas o filme trata muito sobre maleabilidade de opiniões, coexistência de opiniões, mesmo que elas sejam díspares, tá? Então esse velhinho vai procurar emprego com essa mulher que não acredita em Papai Noel, e ele é o próprio Papai Noel, ou ele diz que é o Papai Noel. Aí então começam a acontecer todos os contratempos, porque é claro que vai ter gente que vai ser contra esse Papai Noel. Só que esse Papai Noel, ele faz uma coisa muito legal na loja, na Macy's. Quando as crianças vão pedir coisas para ele e não tem na loja, ele manda para outra loja. Ó, vai na Bloomingdale's, que lá tem mais barato, ou tem melhor, ou aqui não tem isso, mas lá na outra loja tem. E aí o que acontece? No começo as pessoas ficam... O que vai acontecer quando o Sr. Macy souber disso? Quando o Sr. Macy sabe disso, ele fica maravilhado. Por quê? Porque as pessoas gostam dessa nova tática de merchandise, de propaganda da loja. Então aí o filme ele opera no seguinte sentido: ele faz aquela coisa sacarinada, né, de o espírito do Natal. Então tá criticando o comercialismo, criticando o capitalismo, só que ao mesmo tempo está dizendo o seguinte: existe um capitalismo bom, que é aquele capitalismo onde a gente sabe que essas coisas são apenas marketing, mas a gente aceita esse marketing. Esse é o preço que a gente tem a pagar, né? Isso é uma das coisas que eu achei muito legais no filme, porque daí você percebe pelos diálogos, né? Ah, não, eu vou... Então, as lojas começam a concorrer uma com as outras, no sentido de todo mundo vai ter o espírito natalino. A Bloomingdale's vai fazer a mesma coisa, outras lojas vão fazer a mesma coisa. Começar a direcionar os clientes para os seus rivais, quando elas não tiverem o produto. Só que sempre elas estão reconhecendo que isso é uma estratégia de marketing e estão falando assim, isso vai fazer com que a gente ganhe ainda mais dinheiro, né? É um comentário ou um meta-comentário sobre o marketing. Isso em 1947 era bem moderno, né? Hoje em dia seria pós-moderno, mas em 1947 você já tinha um filme assim. Aí, é claro, você vai ter outras coisas, né? Por exemplo, o Papai Noel, ou esse cara, esse vovozinho que disse que acredita em Papai Noel, ele vai ter que converter essa mãe e a filha, mas também ele vai ter que lutar dentro da própria loja. Tem um psicanalista, um psicólogo malvado. Então, em 1947, as ideias do Freud, as ideias da psicanálise estavam assim começando a entrar com muita força no cinema, né? Haja vista os filmes do Alfred Hitchcock. Claro, não estou comparando o Hitchcock com esse filme de Natal, mas se você vir muitos filmes do Hitchcock, você vê que a psicanálise está gritando neles. Explicações psicanalíticas, né? Nesse filme, você tem a psicanálise sendo usada para o bem, mas muito mais para o mal, né? Porque tem um psicólogo que vai falar que o Papai Noel é doido. E tem uma subtrama de um garoto de 17 anos lá, que gosta de dar presentes para as crianças e também é psicoanalisado, né? Por alguém. Só que veja como o filme não demoniza. O próprio Papai Noel, em uma cena, ele usa elementos da psicanálise de botequim, claro, é um filme, né? Para usar isso contra o psicólogo, né? O psicólogo faz assim, você tem as mãos, você come as unhas, isso pode ser sinônimo de insegurança, você não deve ser muito feliz na sua casa, tal. E aí, é claro, a gente culmina com o julgamento do Papai Noel. Na verdade, o julgamento da sanidade. Você fala, nossa, que absurdo. É um filme de Natal. Mas se você prestar atenção, além dessas coisas do capitalismo, que eu falei aí, que o capitalismo pode ser bonzinho, mas ao mesmo tempo nunca negando que isso é um discurso meio hipócrita, né? Você também tem uma parábola religiosa aí. O filme, tem uma hora que um conselheiro político do juiz fala, não vai julgar esse caso da sanidade ou insanidade desse cara que disse que é Papai Noel, porque você vai ficar parecendo Pôncio Pilatos. Opa, Pôncio Pilatos é aquele que julgou Cristo e lavou as mãos, né? Ok, esse filme pode ser visto como uma espécie de mini parábola dos últimos
dias do último ano da vida de Cristo, em que as pessoas duvidam dele, ele vai a julgamento, blá, blá, blá. Então o filme ele tem várias ressonâncias, né? Sem contar uma cena linda, porque o Santa Claus, né? Saint Nick, como é dito no filme, ele tem parentesco lá com um santo holandês, né? E aí, então, tem uma hora em que tem uma menina. Lembra que esse filme foi feito em 1947, portanto, 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Tem uma menininha lá que ela só fala holandês, né? Ela fora adotada. Era uma órfã de guerra, uma imigrante refugiada. Só que ela é holandesa, né? Então, mas aí a gente está falando de uma coisa de 1947. O Papai Noel ele conversa com ela em holandês. Claro que no filme isso é usado como para provar para gente de que aquele cara pode realmente ser o Santa Claus devido à origem holandesa, né, do São Nicolau. Mas claro que para as audiências da época não passou despercebido que eles estavam todos envolvidos naquele contexto ainda do pós-guerra, que deixou muita criança europeia e de outros países, né, norte-americanos também, órfãos, só que crianças europeias às vezes mais, porque perderiam pai e mãe, né? Então elas eram adotadas por outras pessoas em diferentes países, isso não passou despercebido, tá? Por quem viu o filme na época, que na verdade pedia um controle. O filme está pedindo controle do comercialismo, controle de várias coisas, mas sempre insistindo na fé. É por essas capacidades grandes de leituras, né, ressonância que esse filme consegue ter. Olha, 75 anos depois, que ele, assim, ainda é um filme consequente, ele é perene, né? Pode ser de longa duração. É claro, a gente vira os olhos com algumas das interpretações, algumas coisas, mas ele ainda ressoa de alguma forma, né? Para os dias de hoje. Gostei de ter revisto Milagre na Rua 34. Quem sabe eu não vejo a versão com o Richard Attenborough, de 1992, que tem lá no Disney Plus também. É claro que aí eu imagino que vai perder bastante dessa ressonância, né? Mas vou esperar bastante para rever, eu acho. Se for rever. Tchau.